E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje com o assunto de área do paralelogramo. E qual é o objetivo da nossa aula hoje, né? É encontrar uma fórmula que permite calcular a área de um paralelogramo. E quando você consegue fazer isso, você é capaz de calcular a área de triângulo e qualquer outra região poligonal. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. É bem simples. Olha só, você tem um paralelogramo e esse paralelogramo ele pode ser definido por dois vetores, onde você pega os lados dele e define como dois vetores, como no nosso exemplo a gente coloca aqui os vetores V e W. E a gente sabe que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, o que a gente usa lá no ensino médio. E veja aí que a base é o módulo do vetor V. E a altura a gente define um vetor H e a gente chama a altura como sendo o módulo desse vetor H. Então qual é o problema que a gente tem aí? Calcular a altura. Agora observa que a gente tem aí um vetor projeção, né, que é a projeção de W sobre V, assunto de aulas anteriores, né? E com esses três vetores P, H e W, a gente tem aí um triângulo retângulo, no qual a gente pode aplicar o que? Teorema de Pitágoras, não é isso? Então a gente vai usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem aí que o módulo de W ao quadrado é igual ao módulo de P ao quadrado mais o módulo de H ao quadrado. E o que a gente vai fazer aí, como a gente está interessado na altura, né, do paralelograma, a gente vai isolar o módulo de H ao quadrado aí nessa expressão, obtendo o que você observa aí. Agora temos mais um probleminha, né? Que apareceu o vetor P, que é a projeção. A gente precisa do módulo dele. O que a gente vai fazer agora é exatamente calcular o módulo desse vetor P. Agora, lembrando que como a área é a base vezes a altura e o vetor H a gente achou o módulo dele ao quadrado, a expressão que a gente vai trabalhar é com a expressão da área ao quadrado. Por quê? Para a gente não mexer com raiz quadrada. Imagina a gente trabalhar aí com a raiz quadrada de módulo de W ao quadrado menos o módulo de P ao quadrado. Então, para evitar o uso de raízes, a gente vai usar essa expressão da área ao quadrado. Agora vamos lá substituir esse módulo de H ao quadrado nessa expressão da área. Quando a gente substitui, a gente tem essa outra expressão em que aparece o módulo do vetor P ao quadrado. Como eu tinha dito, a gente vai agora procurar o módulo desse vetor P. Então, como o vetor P é a projeção do vetor W sobre V, então a gente tem aí a fórmula, né, do vetor projeção, também assunto de aulas anteriores, e a gente quer calcular o módulo desse vetor. Voltando lá nas propriedades de produto escalar, o módulo de um vetor, o módulo ao quadrado, é o produto escalar dele por ele mesmo. Então veja aí na segunda linha que a gente tem o produto escalar de P por ele mesmo. Essa expressão que está entre parênteses é um número. E utilizando de novo propriedade de produto escalar, esses números saem para fora, né? Eles vão sair do produto escalar. A gente vai, com abuso de linguagem, a gente vai jogar eles aí para o lado esquerdo, né? Não do lado esquerdo da igualdade. Agora, esses dois números eles são iguais, então eles vão sair do produto escalar multiplicado um pelo outro. Então vai ficar aí esse número ao quadrado vezes o produto escalar de V por V, não é isso? E como o produto escalar de V por V é o módulo de V ao quadrado,
a gente tem aí exatamente o seguinte: dentro do que está em parênteses, a gente já tem um módulo de v ao quadrado. E quando ele é elevado ao quadrado, ele vai ficar o módulo de v à quarta. E esse módulo de v à quarta ele vai ser simplificado com o módulo de v que está aqui. E assim a gente já tem uma expressão para o módulo do vetor p, tá? Do módulo ao quadrado. Então a gente vai voltar lá naquela expressão que a gente estava e vai fazer essa troca. A gente vai fazer aí uma substituição, né? Então quando a gente substitui aí esse módulo de p ao quadrado, a gente tem essa expressão para o cálculo da área. Então veja aí que a gente já achou uma fórmula que permite calcular a área do paralelogramo. Qual é a vantagem dessa fórmula? A vantagem é que a gente só usa os vetores v e w. Veja aí que a gente não precisa mais de altura. Veja que a gente teve um trabalhinho para calcular a altura. Imagina toda vez ter que calcular a altura. A gente não precisa de ângulo e não precisa de nada mais. Então, se você só tem os lados, você consegue calcular a área com essa expressão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos praticar um pouco aí essa fórmula com exercício e exemplos. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Primeiro exercício. O objetivo desse exercício é somente praticar essa fórmula, tá? Que é só para entender como é que utiliza. Veja só, se a gente tem um paralelogramo U e V, determinado por esses vetores U e V, como é que calcula a área? Como eu já tinha dito, a gente só tem os lados, que são os vetores U e V, e nada mais. A gente não precisa mais de cálculo de altura, é só aplicar na fórmula, né? Que é essa fórmula que está aí. O que tem que fazer é só calcular o módulo dos vetores e o produto escalar. E depois substitui aí nessa fórmula, tá? Então, fazendo isso, a gente tem... Olha, o módulo de v é a raiz de 13. Se você observar aí as coordenadas do vetor e for calcular o módulo, é a raiz de 13. Quando eleva ao quadrado, vai ficar igual a 13. O módulo de u é a raiz de 5 elevado ao quadrado igual a 5. Menos, a gente tem produto escalar de u por v. Você calcula o produto escalar de u por v e eleva ao quadrado. Esse resultado aí vai dar 16. Então 65 menos 16 igual a 49. E isso é a área ao quadrado. Então, como eu quero a área, eu tiro a raiz quadrada, eu tenho que a área é igual a 7. Bem simples, né? Então, o que a gente tem que fazer nessa fórmula é calcular módulo e produto escalar e substituir. E assim, a área já está calculada. E o próximo exercício? O que é que será que a gente pode fazer? Olha aí, área de triângulo. A gente aprendeu a área de paralelogramo. Agora vamos fazer área de triângulo. Como é que faz área de triângulo? Observa a figura. Veja que um triângulo, ele é a metade de um paralelogramo. Você pode imaginar aí, ó. Tenta completar essa figura como se fosse um paralelogramo. Para facilitar, olha aí como eu fiz. Eu completei esse triângulo como um paralelogramo e esse triângulo é a metade. Então o que eu vou fazer é calcular a área desse paralelogramo e dividir por 2. Simplesmente isso, só utilizando a fórmula que a gente acabou de utilizar no exercício anterior. Então eu escolhi aí como os lados os vetores PQ e PR, como vocês podem ver as coordenadas dele. E agora só vou calcular módulo, calcular produto escalar e utilizar a fórmula, não é isso? Então primeiro, como é que fica a fórmula nesse caso? Que a área é módulo de PQ ao quadrado mais o módulo de PR ao quadrado menos produto escalar de PQ e PR ao quadrado. Agora é só fazer as contas e substituir na fórmula.
E a gente tem exatamente aí a área desse paralelogramo, que é igual a 9. Então eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e dê uma conferida nessas contas, tá certo? Então, sendo a área igual a 9, a gente divide por 2 para achar a área do triângulo. E a área do triângulo é igual a 9 sobre 2, ou 4,5. Então, simples, né? É muito fácil, não tem nenhum segredo. Esse exercício 3, ele vai dar um macete para a gente para calcular a área no caso do R2, tá? É um macete para fazer de uma forma um pouco mais simplificada ainda. É uma maneira de simplificar a fórmula da área. Olha o que ele diz. Se eu tenho um paralelogramo definido por dois vetores U e V no R2, tem aí as coordenadas dos vetores. Então a área do paralelogramo, você pode montar uma matriz com as coordenadas dos vetores, calcular esse determinante e pegar o valor absoluto. Simples, né? Então no caso do R2, a área ela pode ser calculada dessa forma. Vamos provar isso. Ou seja, isso é uma equivalência da fórmula da área com essa fórmula do determinante. Para provar isso é muito simples. Eu vou pegar a fórmula que a gente demonstrou na aula de hoje, né, que foi o objetivo da aula, e vou simplesmente substituir as coordenadas de U e V nessa fórmula. Ou seja, se eu tenho U e V com essas coordenadas x1, y1, x2, y2, eu calculo o módulo de U e o módulo de V. Módulo de U ao quadrado é x1 quadrado mais y1 quadrado, correto? E o módulo de V é x2 quadrado mais y2 ao quadrado. Módulo de V ao quadrado, não é isso? E o produto escalar. Simplesmente faço essa troca aí usando as coordenadas, né? Veja aí que a terceira parcela aí, que está em parênteses, é o produto escalar de U por V. Agora eu vou fazer a operação, tá? Veja só. O que eu tenho aqui é x1 ao quadrado vezes y1 ao quadrado mais x1 quadrado vezes y2 ao quadrado mais y1 quadrado vezes x2 quadrado mais y1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado. Dentro desse parêntese aqui agora eu tenho um produto notável, que é o quadrado do primeiro menos mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E esse produto notável eu troco o sinal de todo mundo, porque eu tenho um menos aqui, que eu tenho aqui, ó, quadrado do primeiro duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, tudo com sinal invertido, né? Agora observa que x1 quadrado com x2 quadrado cancela aqui, ó, com menos x1 quadrado, x2 quadrado. E a mesma coisa acontece com y1 e y2 ao quadrado. Esses dois termos também se anulam. E vai sobrar somente essa expressão. Agora você pode perceber que essa expressão é um produto notável, onde a gente pode fatorar, colocando x1, y2 menos y1, x2 ao quadrado, tá certo? Então a gente já tem aí, ó, a demonstração feita praticamente. Agora você só vai completar tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então quando você tira a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter que a área é igual ao módulo de x1, y2 menos y1, x2. E esse termo que está aí no parênteses é o determinante da matriz. Simplesmente isso, tá? Então, reforçando, essa técnica do determinante você só pode usar no R2, tá? Então, olha só. Esse exercício 4 agora é uma aplicação um pouco mais sofisticada, porém não é mais difícil.
Vocês vão ver o tanto que é simples fazer esse exercício. Agora eu tenho uma região poligonal com 5 vértices. E eu quero a área dessa região. E como é que faz isso daí? A gente pode simplesmente pegar uma região poligonal qualquer e dividir em triângulos. Eu tenho várias opções aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora é dividir nesses 3 triângulos, como você pode ver aí na figura. E agora é só calcular a área de cada um dos triângulos. E como eu estou no R2, o meu problema, eu posso usar a técnica do determinante, do exercício anterior. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro triângulo, eu escolho como vetores os vetores AB e AC. E você olha aí, você já tem as coordenadas de AB e AC, a gente calcula e obtém essas coordenadas aí. E agora, usando o exercício anterior, eu monto uma matriz, né, com as coordenadas desses vetores e calculo o determinante. Esse determinante é igual a menos 3. Pego o valor absoluto, que é 3, e eu tenho a área do quê? Do triângulo? Não. Eu tenho a área do paralelogramo, né? Agora eu pego a área do paralelogramo e divido por 2, né? E aí eu tenho a área do triângulo igual a 3 sobre 2. Próximo triângulo, eu tenho que escolher os vetores AE e AC. Poderia escolher, por exemplo, CA e CE ou EC e EA, tanto faz. A área vai dar a mesma. Então pego os vetores que eu escolhi, escrevo as coordenadas dele, monto a minha matriz e assim calculo o determinante. Pego esse determinante, divido por 2 e tem a área do triângulo. E agora a mesma coisa para o triângulo ECD. Fiz a escolha dos vetores EC e ED. Mais uma vez, monto minha matriz, calculo o determinante, divido por 2 e tenho a área do meu terceiro triângulo. Agora que eu tenho a área de todos os triângulos, eu vou somar as áreas. E assim a área da minha região é igual a 9 sobre 2. Muito simples, né? Veja que a técnica do exercício 3 facilita muito no caso do R2. Imagina a gente usar aquela fórmula grande 3 vezes, né? Então, quando você monta o determinante, já simplifica mais a resolução do problema, tá? E assim a gente encerra essa aula e eu deixo para você um desafio, faça você mesmo, né? Com o objetivo de você praticar o conteúdo, o que foi estudado, para calcular a área de uma região poligonal, tá? Nesse caso, são 6 vértices, ok? E assim, espero que você pratique, se sinta desafiado e motivado a seguir nos seus estudos, fazer os exercícios, e qualquer coisa é só tirar dúvida comigo pelo direct no Instagram ou pelo e-mail, ok? E espero você até a próxima aula.